Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Adoção, entrando na família de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Para nos tornarmos filhas de Deus, por adoção, precisamos crer que Jesus veio a este mundo na forma humana para salvar a humanidade de seus pecados. Ou seja, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e assim vivermos sob a direção e o presidir do Espírito Santo, mortificando o nosso corpo dos desejos e vontades pecaminosas. Nesta presente lição, conheceremos no ponto número 1 o direito à herança divina. No ponto número 2, identificaremos a herança divina para os crentes em Jesus. E finalizando o nosso estudo, entenderemos sobre o espírito de filiação divina. Item número 1 da lição, o direito à herança divina. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, especificamente no versículo 17, este é o texto base da nossa lição, diz que na condição de filhos de Deus, somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. E assim, se somos filhos, somos herdeiros também, pois com Cristo nós experienciamos os seus sofrimentos e morte na cruz do Calvário, para a nossa salvação da condenação eterna. E com a ressurreição de Cristo, vamos experienciar a ressurreição do nosso corpo, alma e espírito glorificados em Cristo. Muito breve, para a vida eterna. Significando aí que nós temos um direito à herança divina, porque nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Na carta aos Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O apóstolo Paulo, ele abre o capítulo 4 da carta aos Gálatas, dizendo que uma criança que tem direito a uma herança, portanto, herdeiro que está na condição da minoridade, é como um servo por viver sob a tutela de tutores e curadores, mesmo sendo proprietário de todos os bens. E aqui o apóstolo ele faz uma analogia para a nossa condição de hoje, de nós, crentes em Cristo. Afirma o apóstolo Paulo, ainda em Gálatas, capítulo 4, 1, 3, que nós, crentes, até a vinda de Jesus, nós vivíamos sob a tutela da lei mosaica, que apontava o pecado em nós. Então, nós vivíamos sob essa tutela, mas aguardando a herança divina, segundo a promessa de Deus. Portanto, se somos filhos de Deus, filhas de Deus, temos direito a uma herança divina. E que herança é esta? Então, vamos ler aqui, carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, que diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai.
assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando éramos menores, estávamos escravizados ao pecado, às consequências do pecado. Mas com a vinda de Cristo, então, nós temos um direito a uma herança divina. No Salmo 16, versículos 5 ao 6, diz: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Eu e você, nós temos uma bela herança. E que herança é essa? No item 2 da lição, a herança divina para os crentes em Jesus. Nos versículos 14 e 16 do capítulo 8, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve que todas as pessoas que têm a sua vida dirigida sob os domínios do Espírito Santo são filhos e filhas de Deus. Sendo então o Espírito do Senhor o nosso santificador, aquele que nos separa do pecado e nos consagra a Deus. Sendo o Espírito do Senhor o nosso consolador, aquele que nos consola e que nos concedeu um espírito de adoção, para assumirmos então esta natureza de sermos filhos e filhas de Deus. Isto é, sairmos dos domínios do espírito da escravidão para recebermos o espírito de adoção de filhos. Para então, com esse direito a esta herança, clamarmos Abba, Pai, que significa papai, pai querido, ou meu pai, caracterizando então de nossa parte uma confiança, uma dependência e amor filial a Deus. É este Espírito do Senhor que testifica com o nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Esta é a nossa herança divina, ser filho e filha de Deus. Se tivermos a confiança, a fé em Jesus, e por isso nós somos adotados como filhos e filhas de Deus, e podemos dizer Abba, Pai, que significa papai, paizinho, pai querido, o meu pai. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 16, diz: Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. O apóstolo Paulo, em sua argumentação no capítulo 4, versículos 4 a 5 da carta aos Gálatas, diz que no momento certo da historicidade da humanidade, conhecida como a plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, concebido e nascido a partir do ventre materno da Virgem Maria, que sob a vigência da lei mosaica veio a este mundo para redimir toda a humanidade de seus pecados, que também estava sob a curadoria da lei mosaica, e esta remissão viria por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e assim receberíamos a adoção de filhos e filhas de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5, diz:
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos, melhor dizendo, a adoção de filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na carta, ou melhor dizendo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ressalte-se aí que esta plenitude dos tempos, dita por Paulo, se refere às condições mais propícias, considerando o ambiente cultural, social e religioso para a propagação do Evangelho de Cristo em todo o mundo conhecido da época. A humanidade estava sob a tutela da lei e esta condição da humanidade sob a lei mosaica mantinha o status do gênero humano aguardar o direito à filiação divina. Entretanto, conforme a promessa divina, a vinda de Cristo ascenderia esta humanidade ao patamar de se tornarem filhos e filhas de Deus pela fé em Cristo. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Vamos falar agora um pouco sobre o espírito de filiação. O apóstolo Paulo afirma no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículos 12 a 13, este é o texto base da nossa lição, que não podemos viver sob os domínios do desejo da carne, ou seja, sob os domínios pecaminosos da vontade humana, porque uma vida nesta condição nos remete à morte física e espiritual, ou seja, estaremos mortos no meio da vida. Somos templo e habitação do Espírito Santo, e ao protegermos o nosso corpo das vontades pecaminosas, seremos vivificados em Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 12 ao 13 diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Crê. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Crê em Jesus no passado, no presente e no futuro resgata qualquer pessoa da condição de estar morto espiritualmente, segundo a tutela da lei mosaica, para o estado de acolhimento em seu coração do Espírito do Filho de Deus. E assim, esta pessoa pode clamar, como já mencionamos, Abba, Paizinho, Abba, Pai, que significa com realeza e profundidade espiritual, um relacionamento pessoal daquele ou daquela que crê em caráter pleno e contínuo em Deus Pai, segundo a semelhança de relacionamento entre Cristo e Deus Pai, isto é, de Pai e Filho. Concluindo então a nossa aula de hoje,
Nesta lição, estudamos que a humanidade possui direito a uma herança que se consubstancia numa herança divina, que nos resgata a tutoria da lei mosaica para a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E nesta condição, nos tornamos filhos e filhas de Deus por adoção, pelo Espírito do Senhor, para uma comunhão plena com Deus. Shalom, Adonai. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 6 a 7, diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esta é a minha e a sua herança divina. E o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo e tudo que nele há, nosso Deus, o nosso Pai. Por isso somos filhos e filhas de Deus. Abba, Pai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 12, Perseverando na Salvação. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.